Existe uma arma que os antigos filósofos descobriram há mais de 2000 anos, tão poderosa que pode transformar sua ausência em presença magnética. Uma força silenciosa que faz com que quem te rejeitou comece a questionar cada decisão tomada. O silêncio estoico não é apenas calar a boca, é uma filosofia revolucionária que transforma vulnerabilidade em invencibilidade. Epicteto, o filósofo que nasceu escravo e se tornou mestre da liberdade interior, descobriu algo extraordinário. O poder estava exatamente onde ninguém procurava. Não nas palavras que gritamos, mas naquelas que escolhemos não dizer. Quando alguém te fere, o instinto primitivo é atacar de volta, defender-se, explicar-se. Mas Epicteto ensinou que a verdadeira força nasce no momento em que você interrompe esse ciclo. O silêncio consciente não é passividade, é estratégia. É o reconhecimento de que algumas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem. Quando você para de reagir aos estímulos externos, algo fascinante acontece. Você força o outro a confrontar seu próprio eco. Sem sua reação para alimentar o conflito, eles ficam sozinhos com as consequências de suas ações. A sociedade moderna nos condicionou a acreditar que silêncio é fraqueza, que não responder é admitir derrota. Mas os estoicos descobriram o oposto. Há momentos em que falar é entregar seu poder, e calar é guardá-lo para si. O silêncio estratégico cria um vácuo emocional que a mente humana não consegue ignorar. Pense no último argumento que você teve. Provavelmente, quanto mais você se explicou, menos foi compreendido. Quanto mais tentou provar seu ponto, mais distante ficou da resolução. O silêncio rompe esse padrão destrutivo. Ele força uma pausa no caos, um momento de reflexão que as palavras jamais conseguiriam criar. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. Os estoicos entenderam que controlar as emoções não significa suprimi-las, mas direcioná-las conscientemente. Quando alguém te provoca esperando uma explosão emocional, seu silêncio controlado se torna um espelho que reflete a instabilidade deles. É como se você permanecesse firme enquanto eles tropeçam na própria agitação. Esse controle emocional não acontece da noite para o dia. É uma disciplina que se constrói através da prática diária. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, está fortalecendo um músculo filosófico. Está treinando sua mente para responder ao invés de simplesmente reagir. O paradoxo mais fascinante do silêncio estoico é como sua ausência se torna mais poderosa que sua presença. Quando você para de alimentar o drama, de participar do jogo emocional, sua falta se transforma em um eco constante na mente de quem te afastou. Eles começam a perceber o contraste entre o caos que criaram e a paz que você levou embora. Sua ausência não grita, mas sussurra constantemente. Não exige atenção, mas a recebe naturalmente. É como se você tivesse descoberto o segredo de estar presente, mesmo quando não está lá, através da lembrança vívida de uma tranquilidade que só você sabia oferecer. A indiferença não é frieza, é liberdade. Quando Marco Aurélio escreveu suas reflexões no campo de batalha, descobriu que o maior inimigo não estava nas trincheiras inimigas, mas dentro da própria mente. A necessidade desesperadora de controlar o incontrolável. A disciplina da indiferença estoica é a arte de soltar as rédeas do que nunca esteve em suas mãos, criando um magnetismo inexplicável que atrai exatamente aquilo que você parou de perseguir. Imagine um imperador no auge do poder, comandando o maior império da história, que descobre que sua verdadeira força não estava nos exércitos sob seu comando, mas na capacidade de não se importar com o que não podia controlar.
Marco Aurélio revolucionou o conceito de desapego ao transformá-lo em uma prática diária de libertação. O desapego consciente não significa não se importar com nada, mas sim distinguir entre o que merece sua energia e o que a desperdiça. Quando alguém te afasta, o instinto natural é lutar pela conexão, provar seu valor, reconquistar o espaço perdido. Mas Marco Aurélio ensinou que essa luta é exatamente o que te enfraquece. O desapego consciente é aceitar que algumas pessoas são estações temporárias em sua jornada, não destinos permanentes. Existe uma lei psicológica universal que os estoicos descobriram muito antes dos psicólogos modernos. Aquilo que não conseguimos decifrar nos consome. Quando você demonstra indiferença genuína, não como manipulação, mas como estado natural de quem encontrou paz interior, você se torna um enigma que a mente humana não consegue resolver. A pessoa que te afastou esperava uma de duas reações: desespero ou raiva. Ambas seriam previsíveis, familiares, controláveis. Mas sua indiferença quebra o script. Ela cria um vazio de informação que o cérebro dela tenta preencher desesperadamente. Por que você não está lutando? Por que não está sofrendo visivelmente? Essa ausência de reação esperada se transforma em presença constante nos pensamentos dela. Os estoicos descobriram um dos paradoxos mais fascinantes da natureza humana. Quanto mais você tenta ser lembrado, mais facilmente é esquecido. Quanto mais você aceita ser esquecível, mais inesquecível se torna. É como se houvesse uma matemática emocional inversa governando os relacionamentos humanos. Quando você para de alimentar sua imagem na mente de alguém, para de postar para impressionar, para de aparecer nos lugares certos, para de fazer gestos calculados para ser notado, algo mágico acontece. Sua ausência dessa performance se torna mais marcante que qualquer presença forçada. Você se torna uma memória viva justamente porque parou de tentar se tornar uma. Ataraxia é a palavra grega que os estoicos usavam para descrever um estado de tranquilidade imperturbável. Não é ausência de emoção, mas equilíbrio emocional tão profundo que nada externo consegue desestabilizá-lo. Cultivar ataraxia em relacionamentos significa encontrar sua paz interior independentemente do comportamento alheio. Essa tranquilidade se torna magnética porque é rara. Numa época onde todos parecem desesperados por atenção, validação e drama, alguém que genuinamente não precisa de nada disso se destaca como um oásis no deserto. A pessoa que te afastou, acostumada com reações previsíveis, se vê diante de algo que não consegue categorizar. Alguém que está genuinamente bem sem ela. E essa realização é ao mesmo tempo libertadora para você e perturbadora para quem esperava te ver sofrendo. Você já percebeu como algumas pessoas só passam a notar nossa importância depois que desaparecemos? Não é mágica nem jogo sujo. É psicologia. Quando alguém acostuma com a sua presença constante, ela se torna invisível. Mas basta o silêncio se instalar, e o que era ignorado se transforma numa ausência gritante. Difícil de ser ignorada. É nesse intervalo entre o sumiço e a saudade que algo curioso acontece. A mente humana odeia espaços vazios. Ela precisa preencher aquilo que falta com significados. O silêncio que você impõe não é apenas a ausência de palavras. É um espelho que obriga o outro a lidar com as próprias escolhas. E, quando a sua figura não está mais ali, aquele que se afastou começa a buscar razões. Não pelas respostas, mas pelo incômodo de já não te ter por perto. É o vazio que cobra presença. O cérebro tem um instinto automático: tentar recuperar o que perdeu. O afastamento cria uma ruptura na rotina emocional da outra pessoa. Aquilo que era previsível se dissolve. Agora, ela se depara com o inesperado. E isso cria um tipo de tensão interna que os filósofos estoicos entendiam bem. A angústia que nasce quando se perde o que antes era dado como garantido. Sem saber exatamente por quê, a outra pessoa começa a repassar conversas, relembrar momentos e até fantasiar diálogos que nunca aconteceram. A sua ausência, antes ignorada, agora ocupa um espaço significativo na mente dela. E isso não acontece por acaso. É um efeito colateral do que os estoicos chamariam de autodomínio. Você se retirou sem drama, e esse silêncio virou uma presença incômoda e constante.
Epicteto ensinava que ninguém tem poder sobre nossas emoções, a não ser nós mesmos. Ao se afastar de forma consciente, você está aplicando esse princípio na prática. Não implora por atenção, não tenta forçar retorno, nem justifica sua retirada. Você simplesmente deixa o tempo cumprir seu papel. Esse gesto, por mais simples que pareça, tem uma força avassaladora. Ele comunica que você não depende mais da validação de ninguém. E essa segurança incomoda. O silêncio passa a ser um símbolo do seu equilíbrio interno. E, paradoxalmente, quanto mais você demonstra independência, mais o outro sente a sua falta. Isso porque, ao contrário do desespero, a serenidade desconcerta. Confrontar quem te afastou pode satisfazer um impulso, mas raramente muda algo. Já o silêncio carrega um peso que a discussão nunca alcança. Ele não oferece brechas, nem permite respostas. Ele apenas mostra, com precisão cirúrgica, que você se basta. E quem percebe isso sente um desconforto difícil de ignorar. Ao sumir, você se torna um enigma. E é justamente essa incerteza que gera obsessão. A dúvida se instala, as suposições surgem e o controle muda de mãos. Você não precisa dizer nada. O silêncio já falou por você. E o que ele disse vai ecoar por muito tempo. Imagine alguém que acredita ter pleno controle sobre a situação. Está certo de que você sempre estará lá. Até que, sem nenhum aviso, você vai embora. Nada é dito, nenhum alarde. Apenas o silêncio. Essa retirada repentina, sem explicação, quebra um padrão. E é justamente essa quebra que desestabiliza. A mente, acostumada com a previsibilidade, entra em alerta. O outro se pergunta: o que aconteceu? Por que sumiu? Será que perdi algo valioso e não percebi? A ausência repentina, ao contrário de parecer frieza, ativa um campo de insegurança que não estava no roteiro. É aí que começa a transformação do sentimento, de conforto para inquietação. Sumir sem direção é fugir, mas desaparecer com intenção é estratégia. Não se trata de punição ou orgulho, é sobre sair do cenário quando se entende que continuar é se diminuir. Ao fazer isso de forma repentina, mas consciente, você interrompe o ciclo de desvalorização e assume o comando. O estoico não busca vingança, mas sim equilíbrio. Ele entende que, muitas vezes, o que mais transforma o outro não é o confronto, e sim o vazio. Você sai não para machucar, mas para se preservar. E essa escolha, feita com firmeza, muda toda a dinâmica. A ausência passa a ser um espaço onde o outro precisa lidar com a própria negligência. O impulso comum seria justificar a saída. Dizer o que sentiu, explicar o que não tolerou, pedir reconhecimento. Mas a força está exatamente em não entregar isso. Os estoicos ensinavam que devemos agir de acordo com a razão, não com a emoção. E às vezes a atitude mais sábia é não dizer nada. Ao se retirar sem discursos, você transmite algo poderoso. Sua decisão é inegociável. Não existe espaço para manipulação emocional, para promessas vazias ou para tentativas de inverter a culpa. O silêncio impede a outra pessoa de ter controle sobre sua saída. Isso cria um efeito profundo. Ela começa a se questionar mais do que se justificaria se você explicasse tudo. O ego, principalmente de quem se sentia seguro demais, sofre um choque quando percebe que perdeu algo que julgava garantido. A sua saída repentina não é apenas uma ação. É uma mensagem silenciosa que fere o orgulho e desafia a autoestima da outra pessoa. Esse impacto é o que ativa a obsessão. Não porque você fez algo contra ela, mas porque ela precisa entender por que perdeu algo que nem sabia que valorizava tanto. A mente começa a construir hipóteses, revisitar lembranças, buscar motivos. E nesse esforço para compreender sua ausência, você passa a ocupar um espaço permanente no pensamento de quem te afastou. Nem sempre a melhor resposta é a ação. Há momentos em que fazer menos é fazer mais. Quando alguém se afasta, a tendência natural é tentar puxar de volta, se justificar ou implorar por retorno. Mas o estoicismo ensina outra via, o caminho do afastamento deliberado. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Desaparecer nesse contexto não é desistir.
É decidir não se prender ao que não depende de você. Ao deixar ir sem resistência, você coloca em prática o princípio estoico da aceitação da realidade como ela é, não como gostaria que fosse. Você não força reconciliações, não se rebaixa, não clama por atenção. Você simplesmente solta. E esse soltar em silêncio faz com que o outro comece a sentir exatamente o que nunca sentiu enquanto você estava ali, a sua ausência. O maior desafio é o impulso de voltar. Procurar, escrever, mandar algo que alivia a ansiedade da distância. Mas esse impulso é uma armadilha emocional. Ele parte da carência e não da razão. O estoico treina a mente para suportar o desconforto inicial e não agir sob pressão interna. Cada vez que você resiste a esse chamado interno de fazer alguma coisa, você fortalece sua disciplina. Resistir é permanecer firme mesmo diante da vontade de quebrar o silêncio. E quando essa força é mantida, quem antes achava que te conhecia começa a perceber algo diferente. Há uma maturidade no seu afastamento, e essa postura enigmática é o que alimenta a inquietação do outro. Porque você não agiu como todos os outros, você não correu atrás. O tempo para os estoicos não é inimigo, ele é aliado. Enquanto o outro busca sinais e interpreta silêncios, você permanece inabalável. Isso exige paciência. A paciência é a arte de esperar com dignidade. Você não corre contra o relógio. Você confia no poder de sua ausência. E sabe que, mais cedo ou mais tarde, ela será sentida. Enquanto tudo dentro da outra pessoa implora por respostas, você apenas observa à distância, sem reações, sem pressões. Esse tempo silencioso constrói algo valioso: tensão. E é essa tensão silenciosa e constante que transforma desinteresse em saudade. Mas não é uma saudade comum, é uma que carrega arrependimento. Responder é entrar no jogo, e muitas vezes o jogo já está viciado. A força real está em não se deixar capturar pelo ciclo que antes te prendia. O estoicismo não propõe orgulho, mas domínio. Domínio sobre seus impulsos, suas emoções e suas palavras. Por isso, ao se recusar a responder, você não ignora, você comanda. A ausência de resposta diz mais que qualquer explicação. Ela mostra que você não está mais acessível emocionalmente, que o antigo acesso foi revogado. E isso, para quem te afastou, é um golpe no centro do ego. Porque agora, quem antes tinha poder sobre você, percebe que já não tem mais nenhum. Existe algo que só o vazio consegue revelar: a verdadeira dimensão que você ocupava na vida do outro. Enquanto você estava presente, tudo parecia sob controle. Mas ao sumir, sem explicações nem despedidas, você abriu um espaço. E esse espaço começa a incomodar. Ele não é apenas ausência. Ele revela o quanto sua presença sustentava algo que o outro nem havia percebido. É como tirar uma peça de um relógio e perceber que o tempo já não corre como antes. Sua ausência altera na estrutura da rotina alheia. Aquela conversa rápida, aquela presença silenciosa, aquele cuidado sutil. Tudo isso, que antes era ignorado, agora é procurado e não encontrado. É nesse momento que o outro começa a entender que o seu valor era real. Sumir não significa desaparecer. Ao contrário, muitas vezes é nesse movimento que você se torna ainda mais presente. Na lembrança, nos questionamentos, nas comparações inevitáveis com o que ficou. Sua imagem, antes comum, se transforma em símbolo. Você agora é referência, medida e contraste. Isso acontece porque o cérebro humano tende a romantizar aquilo que perdeu. E o que era banal se torna precioso no retrovisor. A ausência começa a ocupar espaço em lugares que antes você nem tocava. Na rotina mental, nas decisões emocionais, até mesmo nos sonhos. De forma quase imperceptível, você se torna um fantasma. Mas não um que assombra, e sim um que fascina. Quando alguém sente que perdeu algo valioso e não sabe como ou porquê, a inquietação começa. A mente revisita momentos, busca sinais que nunca notou, tenta entender onde tudo desandou. E, quanto mais respostas ela tenta encontrar, mais confusa se torna. O estoicismo ensina que não devemos controlar os pensamentos dos outros, mas também nos mostra que o silêncio pode ser o maior catalisador de reflexão.
A alma inquieta busca alívio, mas não encontra. E nessa busca, sua imagem continua ali, presente, mesmo sem estar. Esse é o paradoxo de quem some com intenção. Torna-se lembrança recorrente, porque aquilo que não se explicou, que não se resolveu, se prolonga. E o que se prolonga transforma-se em obsessão. Ao se afastar, você deixou uma decisão nas mãos do outro. Aceitar sua ausência ou tentar reverter o que foi feito. E enquanto o tempo passa, essa escolha começa a pesar, porque o silêncio também é um espelho. E quem se vê nele nem sempre gosta do que enxerga. Aquele que acreditava ter o controle, agora é quem espera. Essa espera silenciosa, a incerteza sobre o que você pensa, sente ou deseja, se transforma num veneno lento. Ela corrói e, de forma quase cruel, reverte a posição de poder. Agora quem se afastou sente a urgência do retorno, mas já não sabe como. Você deixou de ser quem busca para se tornar quem é buscado. Curiosamente, não é a presença constante que marca alguém, mas sim os vazios que ela deixa quando se vai. É nesses intervalos silenciosos que a memória afetiva ganha força. A mente não guarda com nitidez o que é contínuo, mas sim o que interrompe o fluxo da rotina. Quando você desaparece sem aviso, deixa não só o silêncio, deixa também lacunas que gritam. Essas lacunas despertam perguntas, sensações e lembranças. E a mente que antes se habituava à sua presença, agora precisa aprender a funcionar sem você. Esse esforço involuntário de adaptação ativa memórias e emoções que estavam adormecidas. E nesse processo, você passa a ser lembrado não como alguém comum, mas como alguém cuja ausência alterou o curso das coisas. É impossível sentir falta do que nunca se perde. O desejo nasce da escassez, e sumir é, por definição, provocar essa escassez. Aquele que se afastou de você agora precisa lidar com a sua falta, e essa falta começa a gerar saudade. Não apenas do que foi, mas daquilo que poderia ter sido. A mente começa a fantasiar, recriar, idealizar. Esse é um mecanismo poderoso, porque quando o outro passa a desejar o seu retorno, ele não está apenas com saudade de você, mas também da versão que ele mesmo criou da sua presença. É nesse espaço entre o real e o imaginado que você se torna inesquecível. O estoico compreende isso sem usar de manipulação. Ele apenas se afasta e permite que o tempo faça sua parte. Epicteto dizia que não devemos desejar nada fora do nosso controle, mas também afirmava que aquilo que não valorizamos com consciência pode nos dominar sem que percebamos. Ao sumir, você não tenta controlar o outro. Você apenas deixa claro que não será mais parte de uma dinâmica em que não é respeitado. E é exatamente essa ausência de tentativa que cria impacto. Sem você pressionar, sem correr atrás, sem cobrar, o desejo começa a crescer naturalmente do outro lado. Você plantou o silêncio e colheu atenção. O paradoxo do estoicismo é esse. Ao abandonar a ânsia de controlar, você passa a influenciar. Não pela força, mas pela renúncia. Enquanto você se afasta e silencia, sua imagem começa a se moldar na mente de quem ficou. Mas não como alguém frágil, magoado ou carente. Pelo contrário, sua ausência transmite força. Mostra que você sabe se retirar quando não é valorizado. Isso reconfigura o modo como o outro te vê. Você não é mais apenas alguém que esteve ali. Agora é alguém que teve coragem de ir embora. E isso, por si só, altera o respeito que o outro sente. Ao sumir, você não apenas deixou saudade, você reformulou a sua própria presença. E essa nova versão que se forma na mente alheia, ela é difícil de esquecer. Existe algo profundamente perturbador para o ego humano, ser ignorado. Especialmente por quem, até então, demonstrava presença, afeto ou atenção. Quando você passa de disponível a indiferente, sem aviso, a mente do outro começa a trabalhar de forma intensa. Aquilo que era garantido agora virou dúvida. O que parecia sob controle agora escapa pelas mãos. E essa perda de previsibilidade transforma o desinteresse em atração. A lógica é simples. O que está ao alcance não intriga. O que escapa da compreensão instiga. Quando você se mostra completamente neutro, inabalável,
Sem reações emocionais visíveis, você se torna uma incógnita. E a mente humana tem fascínio por mistérios. Sua ausência, acompanhada da completa indiferença, cria uma inquietação que cresce de forma silenciosa e incontrolável. A apatia para os estoicos não é frieza. É a capacidade de manter a razão mesmo em situações carregadas de emoção. É não reagir por impulso. Quando você aplica esse princípio nas relações, sobretudo após o afastamento de alguém, você assume o controle. Não por manipulação, mas por consciência de si. Você não responde mais com carência, nem com raiva. Responde com nada. E esse nada, para quem esperava um drama ou reação, é desconcertante. A ausência de emoção vira o reflexo do seu autodomínio. E a apatia que você demonstra não é para machucar, mas para proteger sua paz. Quanto mais você demonstra equilíbrio, mais o outro se desespera em tentar quebrar esse muro que você ergueu com base em princípios. Não demonstrar não significa não sentir. Mas é a escolha consciente de não entregar seus pensamentos, emoções ou desejos ao outro. O estoicismo ensina que devemos ser senhores das nossas expressões. Ao se tornar neutro, você deixa de oferecer pontos frágeis. A outra pessoa não consegue mais prever o que você pensa, nem como irá reagir. Isso é poder. Enquanto antes você talvez se explicasse, buscasse resolver ou esperasse uma resposta, agora você apenas existe, distante, sereno, imperturbável. E essa nova versão sua, blindada contra jogos emocionais, se torna inacessível. E tudo o que é inacessível se torna desejado. Não por amor inicialmente, mas por obsessão em recuperar o controle perdido. Poucas coisas causam mais impacto do que perceber que aquilo que era certo já não existe mais. A pessoa que te afastou acreditava que você sempre estaria por perto, que voltaria, que responderia, que se importaria. Mas agora tudo mudou. Você não apenas se afastou, você também não demonstra o mínimo interesse. E é nessa surpresa que nasce o desconforto mais poderoso. Porque você quebrou a expectativa. Você se tornou imprevisível. E a previsibilidade é o que mantém o ego confortável. Quando isso se desfaz, tudo se torna inseguro. A pessoa então começa a te procurar. Não porque decidiu voltar, mas porque não entende como perdeu alguém que nunca demonstrou precisar dela para seguir. Quando você desaparece da vida de alguém que te desprezou, não está apenas indo embora. Está se retirando para se reconstruir. O que parece silêncio por fora é movimento interno. Essa ausência cria um espaço fértil, onde você finalmente consegue crescer sem as distorções causadas pelo olhar alheio. Longe do julgamento, da rejeição e da necessidade de agradar, você começa a florescer em silêncio. Essa reconstrução não precisa de plateia. A solidão, nesse contexto, é aliada. O estoicismo ensina que a verdadeira força surge quando não precisamos ser vistos para continuar. Você não busca aprovação externa, busca evolução pessoal. E esse crescimento, longe dos olhos de quem te descartou, acaba sendo sua melhor resposta. Silenciosa, mas devastadora. Você não deve nada àqueles que te viraram as costas. A melhor forma de devolver o desprezo é com desenvolvimento. Enquanto o outro ainda tenta entender sua ausência, você está se tornando alguém melhor. E esse progresso invisível é o que te fortalece. Porque crescer sem precisar exibir é uma forma de vitória discreta, porém profunda. Ao focar em si, você investe em algo que não pode ser tirado, sua própria essência. Você aprimora sua mente, seu corpo, suas decisões. Começa a criar novos caminhos, novas conexões e um novo modo de existir. Tudo isso sem depender do olhar de aprovação de quem um dia te rejeitou. É o florescer silencioso que mais impressiona, porque é real, autêntico e irreversível. Transformações verdadeiras não são barulhentas. Elas acontecem nos bastidores, onde ninguém aplaude. O estoicismo valoriza esse tipo de mudança, aquela que nasce do controle interno, do esforço sem vaidade, da superação sem exibição. Você não precisa anunciar nada. Seu silêncio, combinado com sua evolução, já conta toda a história. A pessoa que te afastou espera que você esteja parado, ferido, esperando um retorno.
Mas quando te reencontra, descobre alguém irreconhecível, mais forte, mais equilibrado, mais completo. E essa descoberta gera um impacto difícil de digerir. O que foi deixado para trás agora é inalcançável. A distância que você criou, unida à transformação que realizou, o torna inalcançável. O mais surpreendente dessa jornada é perceber que, quando o outro finalmente sente sua falta, você já não sente mais a necessidade de voltar. Não por rancor, mas porque já superou. Você não está mais preso ao que houve. Cresceu tanto que voltar seria um retrocesso. E esse novo, você não cabe mais nas antigas versões da relação. O estoico não busca reencontros. Ele busca integridade. E ao alcançá-la, compreende que sumir foi o primeiro passo para se encontrar. Quando você floresce no silêncio, se liberta da necessidade de ser notado. E nesse ponto, quem um dia te afastou é quem mais deseja estar por perto. Mas já não há espaço, porque você não pertence mais àquele lugar. Sair não é fraqueza, é sabedoria. Mas sair sem amargura, sem drama e sem a ânsia de provar algo exige grandeza. Quando você se retira com dignidade, deixa para trás não apenas a situação, mas também o peso emocional que ela carregava. O estoicismo ensina que devemos escolher nossas reações com consciência. E desaparecer sem ressentimento é uma das decisões mais elegantes que se pode tomar. Você não deixa cartas nem indiretas, apenas se afasta, com calma, com postura, sem gritos ou feridas abertas. E é esse gesto que mais marca, porque sua ausência, livre de revolta, revela uma força silenciosa que impacta muito mais do que qualquer justificativa barulhenta. Ser deixado de lado pode ferir o orgulho, mas não precisa ferir a alma. A compostura diante da rejeição é uma armadura estoica. Ao não se desesperar, ao não implorar, ao não descer ao nível de quem te desprezou, você eleva sua própria narrativa. Você transforma o que seria uma derrota emocional num ato de respeito por si mesmo. A postura com que você se despede diz tudo. Ela define como será lembrado. E mais importante, define como você seguirá. Sua firmeza muda o rumo da história, porque quem observa sua partida elegante, inevitavelmente compara com todas as reações desesperadas que já viu antes. E essa comparação só aumenta o peso do que você representa. Ciclos não precisam terminar com explosões. Eles podem terminar com silêncio. E às vezes, esse é o final mais poderoso. O estoico sabe que não controla os outros, apenas a si mesmo. Por isso ele não exige explicações, nem se prende à injustiça. Ele aceita o fim, mesmo que não o compreenda totalmente. E ao fazer isso, liberta-se. Encerrar um ciclo sem revolta é uma vitória interna. Você reconhece que já deu tudo o que podia, e que seguir em frente é a única forma de se manter inteiro. O outro pode até não entender, mas você entende, e isso basta. Porque quando se vive com base na razão, a paz substitui a raiva. A serenidade toma o lugar da mágoa. As palavras que você não pronunciou serão as que mais ecoarão na mente de quem te afastou. Não por omissão, mas porque o silêncio carrega significados que nenhuma explicação alcança. Aquilo que não é dito alimenta dúvidas, e dúvidas criam fantasmas. Você partiu sem se justificar. E agora tudo o que não foi dito pesa muito mais do que qualquer discurso. Esse vazio deixado é o que realmente assombra. Não há certezas, nem fechamento. Só silêncio. E é esse silêncio que se torna inesquecível. Porque nele, o outro projeta tudo o que teme. Perda, erro, arrependimento. E nesse ponto, sem precisar levantar a voz, você já disse tudo. Aquilo que é abundante costuma ser subestimado. É a escassez que atribui valor. E quando você se retira, quando deixa de estar disponível, algo começa a mudar. Sua ausência passa a ser medida pelo impacto que ela causa. Não é mais você quem busca significado. É o outro que tenta compreender a falta que sente, sem saber exatamente o motivo. O estoicismo ensina que tudo aquilo que está fora do nosso controle não deve nos dominar. Mas, ao mesmo tempo, ele nos mostra que, ao nos afastarmos de quem não nos valorizou, criamos um espaço onde a verdadeira importância começa a ser reconhecida. Não porque exigimos isso,
mas porque desaparecemos no momento exato em que éramos ignorados. Quando alguém percebe que algo se foi, a primeira reação costuma ser o arrependimento. E ele quase sempre vem acompanhado de lembranças. A mente começa a revisitar momentos, falas, gestos. Tudo aquilo que antes parecia banal, agora se torna precioso. E nessa reconstrução do passado, você se transforma. De alguém comum, passa a ser uma figura central no enredo emocional do outro. O estoico não busca vingança. Ele entende que o tempo se encarrega de devolver o peso de nossas atitudes. Ao sumir, você permite que o outro revise tudo por conta própria. E quanto mais ele revisita, mais percebe que havia muito ali. E que tudo isso se perdeu sem que ele tivesse noção da perda. Pressa é inimiga do efeito. Quando você se retira, é preciso paciência. O impacto real da sua ausência não vem nos primeiros dias. Ele vem com o tempo. Dias viram semanas, semanas viram meses. E é nesse intervalo silencioso que sua imagem vai se fortalecendo. Não porque você força isso, mas porque o outro vai sendo lentamente consumido pela ausência. O tempo, como ensina Sêneca, revela tudo. Ele mostra quem realmente sente, quem apenas reagiu por impulso e quem nunca se importou. E quando alguém realmente percebe que você se foi, tarde demais, o desejo de retorno é acompanhado por uma angústia que você não precisou causar. Ela nasceu por mérito da sua ausência. Sumir ensina mais do que qualquer discurso. Ao desaparecer, você dá ao outro uma lição que palavras não alcançariam, que presença não é garantida, que afeto não é eterno, que paciência tem limites. Essa lição não é ensinada com raiva, mas com firmeza. Você não pune, apenas demonstra com a sua ausência o que sua presença significava. Aos olhos estoicos, educar o outro com o exemplo é uma forma de virtude. Você mostra que quem não valoriza, perde. Que quem ignora, um dia sente falta. E que quem brinca com sentimentos sinceros, mais cedo ou mais tarde, se vê sozinho, tentando em vão recuperar o que deixou escapar. Nem sempre o que parece passividade é fraqueza. Às vezes, não reagir é a decisão mais poderosa que se pode tomar. O afastamento silencioso, quando feito com consciência, não é fuga, é cálculo. É uma forma de não jogar, mas ainda assim influenciar o resultado. O estoico compreende que o verdadeiro controle não está em agir impulsivamente, mas em escolher o momento certo de não fazer absolutamente nada. Quando você opta pela omissão estratégica, você tira do outro a chance de prever sua reação. Isso causa um desequilíbrio. A pessoa espera a resposta, mas encontra o vazio. Espera impacto, mas recebe serenidade. E essa lacuna gera incerteza, que se transforma em inquietação. As pessoas se acostumam com padrões. Se você sempre reagia, sempre explicava, sempre corria atrás, a ausência repentina quebra esse ciclo. Isso não é manipular emoções. É cortar a repetição de algo que já não te servia. Quando você muda, o outro é forçado a reavaliar. E o silêncio nesse contexto deixa espaço para que o outro crie hipóteses, revise suas atitudes e questione as próprias certezas. A expectativa não preenchida vira gatilho. Você não diz nada, mas diz tudo. Porque a ausência de resposta é, em muitos casos, a resposta mais perturbadora. A mente que antes se sentia no comando, agora se perde tentando interpretar o que não foi dito. Afastar-se é tirar o chão de quem caminhava sobre sua previsibilidade. Quando você não está mais ali, a dinâmica emocional do outro se desfaz. O afeto morno que antes se sustentava na sua presença começa a virar necessidade. O que era dado como certo, agora é dúvida. E a dúvida corrói. O sumiço obriga o outro a sentir, a se confrontar com a possibilidade de ter perdido algo insubstituível. Não porque você gritou, cobrou ou implorou, mas porque simplesmente não está mais lá. A ausência não provoca imediatamente, mas ela constrói um tipo de tensão que com o tempo se torna insuportável. E nessa tensão, sua presença ausente vira o centro da atenção. Você não precisa fazer nada para provocar, basta não estar. A distância que você cria, física e emocional, torna-se o principal estímulo para a reflexão do outro. Ela quebra o ritmo, fere o orgulho,
Desorganiza o que antes parecia estável. O estoico entende o valor do afastamento como disciplina e não como vingança. A ausência calculada não é fria, é estratégica. É a decisão de não continuar um jogo injusto. E, ironicamente, é ao sair dele que você passa a dominá-lo. Enquanto o outro tenta entender o que aconteceu, você segue em paz. A sua calma vira o ponto de desequilíbrio do outro. E no final, quem não jogou, venceu. Há momentos em que nenhuma palavra é suficiente. Explicar seria desperdiçar energia com quem não quis entender quando teve oportunidade. Então, você simplesmente vai, sem anunciar, sem ameaçar, sem dramatizar. A sua ausência se torna a única forma de comunicação possível, e muitas vezes é a mais eficaz. A partida silenciosa tem um efeito devastador. Ela mostra que você desistiu de convencer, e nada impacta mais do que perceber que não há mais nada a ser dito. Esse tipo de adeus não fere pela violência, mas pelo vazio que deixa. E é justamente esse espaço que passa a ecoar dentro de quem ficou. Não estar mais ali, não responder, não comparecer. Tudo isso carrega um peso que nenhum discurso alcança. Você não precisa justificar sua saída para quem te ignorou. A ausência por si só já revela o desfecho. É um tipo de declaração silenciosa que não permite debate. Não abre espaço para desculpas, nem para manipulações. O estoico sabe que explicar demais é tentar manter o controle, mas partir sem ruído é ceder ao fluxo natural da realidade. Você aceita que aquilo já não te serve. E, ao invés de tentar ajustar o outro à sua dor, você simplesmente se retira dela. A clareza do gesto está justamente na sua simplicidade. Marco Aurélio dizia que o melhor modo de se vingar é não se tornar como aquele que te feriu. Ao ir embora sem fazer alarde, você pratica esse princípio. Não ataca, não revida, não se iguala, apenas mantém sua integridade. Sua saída, então, deixa de ser reativa e se torna um ato de domínio interno. Esse autocontrole é o que transforma sua decisão num marco. Você não foi embora porque perdeu. Você se retirou porque percebeu que já não precisava provar nada. E ao fazer isso com serenidade, você planta a dúvida na mente do outro. O que eu perdi? E essa dúvida, silenciosa e corrosiva, cresce sozinha. A maioria espera uma última cena, um clímax emocional, um desabafo final. Mas você quebra esse roteiro. Vai embora como quem não precisa mais convencer. E o silêncio que segue esse gesto é o que mais perturba, porque não há respostas, nem alívio. Apenas a sensação de que algo importante se perdeu e não voltará mais. Esse tipo de partida não busca causar dor, mas inevitavelmente causa impacto, porque demonstra de forma sutil que você amadureceu ao ponto de não implorar por espaço. Ao contrário, você o criou. E agora, quem te afastou se depara com o vazio de uma escolha que aos poucos começa a pesar. Sumir por impulso é fuga, mas desaparecer com clareza de intenção é tática. A diferença está no motivo. O estoico não se afasta para se esconder, mas para preservar sua energia e canalizá-la para onde realmente faz sentido. Cada gesto de silêncio é escolhido com cuidado. Cada ausência é uma resposta deliberada. Você não se esconde, você se posiciona sem ruído. Essa retirada pensada causa um tipo diferente de efeito. Não parece abandono, parece estratégia. Você não implora, não briga, não confronta. Você apenas muda de direção. E quando essa decisão vem sem hesitação, ela mostra força. É uma atitude que confunde, porque quebra o padrão emocional de reatividade que o outro esperava. Você pode mexer mais com alguém sem dizer uma única palavra do que com horas de conversa. A ausência, quando praticada com equilíbrio e intenção, atinge o emocional de forma profunda, porque ela impede o outro de se proteger com defesas lógicas. Não há frases para rebater, nem argumentos para desmontar. Só há o silêncio, e com ele a inquietação. Sua ausência cria um espelho, e o reflexo que o outro vê ali é de perda. Mas não uma perda qualquer, uma que ele não sabe se pode reparar. Isso cria desconforto, tensão, urgência. É uma reação emocional difícil de processar, porque nasceu não de palavras, mas da sensação de vazio.
E sensação, diferente de opinião, permanece. Você não precisa fazer barulho para ser lembrado. Aliás, quanto mais sutil for sua saída, maior será a marca que ela deixa. Isso porque quem não se despede claramente deixa a história inacabada. E o que não termina, permanece. Sua ausência vira uma interrogação permanente. Um enigma emocional que o outro não consegue decifrar e por isso não consegue esquecer. Tornar-se inesquecível não é provocar saudade com promessas. É desaparecer com firmeza, sem agressividade e deixar que o silêncio construa a lembrança. A mente tentará fechar a história, encontrar sentido no que houve, buscar respostas que você não deu. E nesse esforço, você continuará presente. Não fisicamente, mas no centro do pensamento. A grande ironia de sumir com propósito é essa. Você sai da vida da pessoa e entra no pensamento dela. Você pode até não estar mais visível, mas agora é impossível de ignorar. Cada tentativa de entender seu afastamento só aprofunda o impacto emocional. A ausência vira presença contínua, um lembrete silencioso do que foi perdido. Essa presença invisível, construída com inteligência e calma, é o que mais abala, porque ela não se desfaz com desculpas, nem se desfaz com tempo. Ela permanece porque nunca foi respondida. E enquanto você segue, em paz, quem te afastou permanece preso à pergunta que você escolheu nunca responder. É inevitável. Quando alguém some de forma calma, sem aviso, sem estardalhaço, a mente de quem foi deixado se afoga em interrogações. Por que se afastou agora? O que eu deixei de perceber? Será que fiz algo errado? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas nascem quando o silêncio não fecha a porta, apenas a deixa entreaberta. A sua ausência, nesse caso, não soa como fim, parece pausa. E essa sensação cria desconforto, porque o outro esperava uma resposta, talvez até um último gesto de drama. Mas não encontrou nada. E é essa ausência absoluta de sinais que inicia o ciclo da obsessão. Porque onde não há explicação, há dúvidas. E onde há dúvidas, nasce o desejo de compreender. O cérebro humano é programado para concluir histórias. Não saber o final incomoda. Não entender o motivo de uma perda gera mais dor do que a própria perda. E ao desaparecer de forma súbita e serena, você se transforma em uma equação sem solução. E isso incomoda mais do que qualquer despedida barulhenta. A pessoa que te afastou agora precisa dar conta de uma ausência que não tem justificativa clara. E nisso, sua presença volta, mesmo longe. Não como lembrança doce, mas como uma questão mal resolvida. Um ponto em aberto. Você passou a ser um mistério que ela sente necessidade de decifrar. E cada tentativa falha só aumenta a fixação. O silêncio é a moldura perfeita do mistério. Ele não diz, não acusa, não responde. E por isso, permite que o outro projete nele tudo o que sente. Medo, culpa, saudade, orgulho, insegurança. Tudo isso se mistura quando não há palavras para guiar a interpretação. Você não entrega nem pistas, nem fechamento. Apenas desaparece com uma calma que assusta. É justamente isso que transforma sua ausência em algo maior do que qualquer discurso. Você não nega, mas também não afirma. Não volta, mas também não fecha portas. Isso desestabiliza completamente a lógica emocional de quem esperava controle sobre a situação. Agora, quem te afastou se vê diante de um vazio onde esperava certeza. E isso dói. O castigo não foi imposto. Foi gerado pela própria negligência. Ao perceber que perdeu algo valioso sem nem se dar conta, o outro se confronta com uma dor específica, a da confusão. Ele não sabe se foi sua culpa, se foi tarde demais, se você ainda sente algo. E essa ausência de resposta é o que mais machuca. Não entender o que houve se torna a punição mais cruel. Porque ela não passa, não se desfaz com o tempo. Você virou um enigma emocional que ocupa espaço, mesmo sem estar presente. E enquanto isso, quem te afastou se afunda nas suposições, tentando decifrar um silêncio que não foi deixado por acaso. Foi construído com exatidão. Quando algo que costumava estar ali todos os dias desaparece, o cérebro entra em alerta. Não é uma escolha racional, é um mecanismo automático. O que antes fazia parte da paisagem emocional,
agora se ausenta de forma brusca, criando um ruído silencioso. E é nesse ruído que você se instala. Não mais no cotidiano da presença, mas na frequência constante da lembrança. Essa reação é especialmente forte quando a retirada acontece sem despedida. A mente busca preencher a ausência com significados, reconstruindo diálogos, revendo comportamentos, tentando achar sinais onde não havia. O estoico sabe disso, mas não usa como arma. Ele apenas se retira com calma e permite que o outro enfrente o reflexo da própria indiferença. Curiosamente, há pessoas que só passam a existir plenamente quando não estão mais perto. Sua presença, antes banalizada, agora retorna em fragmentos. Um som, uma frase, um cheiro. E cada detalhe desperta algo incômodo. A percepção de que você fazia mais diferença do que o outro estava disposto a admitir. É essa constatação que transforma a saudade em obsessão. Porque o tempo, longe de apagar, amplia. Os momentos que passaram despercebidos agora ganham peso. E, ironicamente, você se torna mais presente por não estar ali. A mente, ao tentar resolver o que ficou inacabado, te mantém ativo, mesmo que você já tenha seguido em frente. Depois de certo ponto, você deixa de ser apenas uma pessoa. Sua ausência se transforma em símbolo do que foi perdido, do que não foi compreendido, do que poderia ter sido diferente. Você se torna uma referência emocional. E essa nova forma de existência é mais poderosa do que qualquer retorno forçado. Você não precisou fazer escândalos, nem chamar atenção. Bastou sair de cena com elegância e firmeza. Agora, cada lembrança que surge leva seu nome. Cada nova tentativa do outro de seguir adiante esbarra na comparação. Você virou medida, parâmetro, sem ter dito nada, sem ter voltado atrás, só porque sumiu da maneira certa. O tempo não apaga o que não foi resolvido. Ao contrário, eterniza. Aquilo que teve começo, meio e nenhum fim definido fica ecoando. Sua ausência agora já não é apenas notada, é carregada. A pessoa que um dia te afastou percebe que você não apenas partiu. Você ficou onde realmente importa, na mente. Essa presença sem corpo, essa lembrança sem voz, é o que mais perturba, porque você já não está disponível, já não responde, já não volta. Mas está ali, como ideia, como imagem, como sombra de algo que poderia ter sido, e não será mais. E nesse paradoxo, ao sumir, você se fixou de vez. Nem sempre o afastamento precisa ser absoluto. Em certos casos, o impacto maior vem quando você se distancia, mas não some por completo. Você ainda existe em alguma borda da realidade do outro. Uma rede social silenciada, uma presença discreta em círculos comuns, uma lembrança que permanece viva por pequenos detalhes. É como estar longe, mas sempre ao alcance de um pensamento. Essa presença ausente causa um tipo diferente de inquietação. O outro sabe que você está vivo, seguindo, mudando, mas não tem mais acesso à sua essência. Você está lá, mas não mais disponível. Você virou algo que não pode mais ser tocado, nem confrontado, apenas observado de longe. E isso consome devagar. Estar visível, mas inalcançável, cria uma ilusão desconcertante. A pessoa que te afastou sente que você poderia estar por perto. Bastaria um gesto. Mas não está. Porque a conexão que antes existia já não se sustenta. O laço foi rompido não pela distância física, mas pelo fechamento emocional. Você não briga, não explica, não reage, apenas permanece fora de alcance, mesmo presente. Essa falsa sensação de proximidade é cruel. Ela alimenta a esperança, mas não entrega solução. Quem te afastou vive entre o "será que ainda dá tempo?" e o "ele já me esqueceu?" E quanto mais tenta entender, menos consegue decifrar, porque agora você está presente da forma mais perturbadora, através da ausência que continua visível. Um story visto, um comentário genérico, uma publicação nova que diz tudo sem dizer nada. Esses gestos pequenos e estratégicos não são para provocar, são naturais. Mas para quem está buscando por qualquer pista, viram enigmas, e cada um deles alimenta a dúvida. Será que foi para mim?
Será que ainda pensa em mim? Por que reapareceu agora? O estoico sabe que não controla o que o outro sente, mas também compreende o peso dos próprios atos. E esses sinais, mesmo sutis, funcionam como pequenas gotas em um copo já cheio de incertezas. Eles não reabrem portas. Apenas deixam claro que você ainda existe, mas já não pertence mais à mesma história. Poucas sensações são mais torturantes do que a incerteza. Quando não se sabe ao certo se ainda há chance, se o vínculo está realmente encerrado, se o outro foi embora ou apenas se distanciou, a mente não encontra descanso. Você não precisou se vingar, não precisou desaparecer por completo. Apenas deixou tudo em suspensão, e isso é o que mais incomoda. Você virou uma presença sem acesso, uma ausência viva, uma história aberta. E nesse estado é o outro que se debate, tentando entender, tentando decifrar, tentando voltar a algo que talvez nem exista mais. Você sumiu, não do mundo, mas da função que ocupava. E isso basta para não ser esquecido. Algumas pessoas se acostumam tanto com a sua presença que param de enxergar o seu valor. Elas se apoiam na certeza de que você sempre estará por perto, respondendo, insistindo, aceitando. Essa confiança mal direcionada vira descuido. E com o tempo, a atenção se transforma em negligência. Quando o outro acredita que você nunca vai partir, ele começa a se comportar como se você fosse propriedade dele. É justamente nesse ponto que o erro acontece. A segurança se transforma em distração. O outro para de cuidar, para de ouvir, para de se importar. E quando você finalmente decide ir embora, o choque é inevitável, porque ele jamais acreditou que o seu limite existia. E agora que foi ultrapassado, não há mais volta. É impressionante como o valor de alguém só se revela quando a presença é retirada. Enquanto você estava ali, sendo sempre acessível, parecia comum. Mas sua ausência expôs algo que ninguém esperava. O vazio real que sua partida deixou. Não um buraco qualquer, mas uma ausência que muda o ar, a rotina, os pensamentos. E esse reconhecimento tardio machuca. Não em você, mas em quem te afastou. Porque ele percebe que não foi você quem mudou. Foi ele quem deixou de ver. E agora, tudo o que parecia garantido virou saudade, culpa e arrependimento. Você não precisou se vingar, só precisou sair na hora certa. A sabedoria estoica não grita, não reage com fúria, não exige atenção. Ela age com clareza, controle e intenção. Você foi embora não por fraqueza, mas porque entendeu que o que existia ali já não te respeitava. E ao invés de dramatizar, simplesmente escolheu o silêncio. Partiu com honra, com calma, com força interior. Essa partida, desprovida de explicações, desconcerta, porque o outro esperava um confronto, um drama, uma cena final. Mas encontrou apenas o silêncio, que diz muito mais. Você não precisa provar nada. Sua ausência é sua resposta. E é essa ausência que começa a pesar, dia após dia, na consciência de quem achou que você nunca teria coragem de ir. O tempo passa. Você segue sua vida em paz. Mas do outro lado, a inquietação cresce. O medo se instala. Medo de que você realmente tenha ido embora para sempre. Medo de que nunca mais retorne. Medo de que alguém mais perceba o que ele ignorou. E esse medo não nasce do seu silêncio. Nasce do erro dele. Quem despreza acredita que tem o controle. Mas quando você parte, ele descobre que era refém de uma ilusão. Agora quem te ignorou sente sua falta, mas não sabe como reparar, porque o erro maior foi supor que você jamais sairia. E agora, tarde demais, ele entende. Perdeu alguém que estava sempre ali, até decidir nunca mais estar. Ignorar alguém que te feriu não é uma demonstração de frieza. É sinal de domínio emocional. Não responder não é indiferença forçada, mas disciplina aplicada. Ao invés de reagir com impulsividade, você escolhe o silêncio. E esse silêncio, longe de ser vazio, carrega um peso enorme. Quem esperava sua reação, agora se depara com a ausência. E ela incomoda mais do que qualquer palavra. O estoico age com base no que pode controlar. Suas escolhas, suas emoções, suas atitudes. Ele não devolve ofensa, não se rebaixa ao nível da provocação.
E é exatamente isso que transforma o silêncio em resposta. Porque o autocontrole vira espelho. Quem te desrespeitou agora observa sua serenidade e se sente pequeno diante dela. Ignorar não precisa ser um gesto agressivo. Você não precisa esfregar sua ausência na cara do outro. Basta não estar. Basta não responder. A arte está em desaparecer com classe. Não bloqueia, não apaga, não xinga. Apenas se retira, sem aviso, sem necessidade de cena. E essa neutralidade é o que mais abala. A frieza sutil é elegante. Ela não busca provocar, mas provoca. Porque você não dá armas ao outro. Ele não sabe se você sentiu dor, se está bem, se importa. E é essa dúvida que arde. Não por raiva, mas porque desmonta completamente qualquer senso de controle que ele acreditava ter sobre você. É possível estar distante sem carregar rancor. Você não se afasta com ódio. Se afasta por respeito a si. E essa distância, carregada de firmeza, comunica algo que nenhuma discussão comunicaria. Você já não está disposto a se desgastar por quem não te valorizou. Essa decisão silenciosa se torna uma barreira intransponível para o outro. Mesmo longe, você permanece presente, mas não como alguém fragilizado, e sim como figura de força. Você não precisa se justificar nem se defender. Sua atitude fala por si, e é isso que desestabiliza. Você não é mais alguém em busca de atenção. Você é alguém que, ao recusar o jogo emocional, mostrou que já venceu. A pessoa que te afastou, em algum nível, esperava o caos. Gritos, lágrimas, acusações. Mas você respondeu com tranquilidade. E essa calma virou punição. Não porque você quis punir, mas porque ela revela o que o outro perdeu. Alguém maduro, centrado, forte. Alguém que, mesmo ferido, escolheu o silêncio em vez da vingança. Não há nada mais impactante do que perceber que alguém que você feriu decidiu não se importar mais. E a frieza calculada, embasada na razão e não na raiva, é o que mais machuca. Porque ela não oferece retorno, nem brecha, nem desculpa. Apenas mostra que você não precisa de mais nada, nem mesmo de um pedido de desculpas. Alguns desaparecimentos são tão marcantes que parecem deixar pegadas invisíveis. Você se foi, mas ficou, não em corpo nem em mensagens. Ficou no espaço vago da rotina alheia. Em cada gesto automático que antes contava com você, agora há uma ausência que grita. É como se sua retirada tivesse revelado, sem palavras, tudo o que você representava. O estoico entende que o verdadeiro impacto não precisa ser anunciado. Ao desaparecer com firmeza e sem ruído, você deixa algo muito mais poderoso do que uma despedida, uma memória contínua. Não importa quanto tempo passe, a sua ausência se tornou parte do cotidiano de quem te afastou. E isso não se apaga com o tempo, se intensifica. A memória tem um hábito perigoso. Ela embeleza o que já não pode ser tocado. Tudo o que você era, suas palavras, sua calma, sua presença, agora é revisitado sob uma nova lente. Aquilo que antes era ignorado começa a ganhar brilho. E quanto mais o outro tenta reconstruir sua imagem, mais idealizada ela se torna. Sua partida, antes tratada com descaso, agora é revista em detalhes. A mente começa a buscar pistas no passado, tentando encontrar onde tudo desandou. Mas quanto mais tenta entender, mais percebe o que foi perdido. E você, mesmo ausente, se transforma em referência. Não do que você fez, mas do que deixou de fazer ao partir. Você não precisou escrever um texto de adeus, nem gravar uma última fala. O que não foi dito se tornou muito mais pesado do que qualquer explicação. O silêncio virou símbolo. Tudo aquilo que ficou subentendido começou a ocupar espaço. Porque o que não é resolvido nunca desaparece. Apenas se transforma em pensamento recorrente. As palavras não ditas começam a ganhar voz na mente de quem ficou. O outro tenta imaginar o que você teria dito, como teria reagido, o que sentiu de verdade, mas não encontra a resposta. E essa ausência de fechamento é o que mais pesa. Porque onde não há fim claro, a dúvida é eterna. E na dúvida, você permanece. Você não voltou, mas está por toda parte. Em músicas, lugares, horários, gestos, você se tornou uma presença silenciosa,
constante, inapagável. Não como uma lembrança triste, mas como um lembrete do que foi perdido sem perceber. Você é agora um fantasma emocional, não porque assombra, mas porque insiste em permanecer, mesmo sem querer. O estoico não deseja deixar feridas. Ele simplesmente vai quando entende que não há mais espaço para sua integridade. Mas sua saída, por ter sido firme e honesta, deixou um eco, um rastro emocional que não pode ser ignorado nem substituído. E quem te afastou agora caminha diariamente por dentro desse eco, tentando entender como alguém que sumiu ainda está tão presente. Se esse conteúdo te fez refletir e enxergar as coisas de outra forma, agora é a sua vez de agir em silêncio, mas com intenção. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o gostei se essa mensagem fez sentido para você. E se quiser apoiar nosso trabalho, clica no botão Valeu aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E para eu saber que você ficou até o final, comenta aqui embaixo a palavra invisível. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.